Mais Notícias começa a exibir uma série de reportagens especiais sobre o autismo. Abril é um mês de conscientização do transtorno do espectro autista (TEA). O primeiro episódio explica os níveis do autismo e como identificar o transtorno. A gente vai descobrir que o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença no tratamento. Essa reportagem especial é da Giovana Gilca. O instinto materno sempre fala mais alto. Quando o Martim ainda era um bebê, Isabelle começou a perceber que algo estava diferente no desenvolvimento do filho. Movimentos repetitivos, pouco contato visual e um silêncio que chamava a atenção. Ele não olhava durante a amamentação, ele parecia um bebê incomodado, então eu falava que ele só ficava bem quando ele estava no berço. Se ele estava no colo, ele não se acomodava. Se a gente tentava acalmar ele, ele não se acomodava. Depois, o segundo marco que a gente mais presta atenção é o bebê começar a acompanhar com os olhos para o cuidador, para os objetos. E o Martim teve um atraso já nesse segundo marco. E daí eu já comecei a acender como se fosse uma bandeirinha vermelha de que tinha alguma coisa que não estava caminhando bem. Foi aí que veio a dúvida. Seria apenas o jeitinho dele ou um sinal de algo maior? Como o Martim ainda tinha poucos meses de vida, a resposta veio com o tempo. Dia após dia ele foi evoluindo, desenvolvendo a parte da linguagem, de afeto e de socialização. Foi conversado na neurologista, dentro da minha casa e aqui. Nesse momento não era preciso um diagnóstico. Ninguém estava dando uma palavra, ninguém estava fazendo um diagnóstico. Mas ele tinha atrasos, ele tinha deficiências que precisavam de uma estimulação. Então, optou-se por começar uma estimulação precoce, independente de que nome isso receberia no futuro. A Isabelle comenta como o diagnóstico precoce faz toda a diferença no desenvolvimento da criança. O cérebro dos pequenos está em constante transformação e quanto antes a estimulação começa, melhor. A gente fala que é a janela de oportunidade. Então, nos 3 primeiros anos, a cabeça da criança está ali acelerada nesse desenvolvimento. E tudo que você vai ensinando ela nesse momento é muito mais fácil dela aprender e manter do que depois você desfazer o que foi feito errado. Mas como saber se o bebê pode estar dentro do espectro autista? Os primeiros sinais podem aparecer cedo, como explica a psicóloga Caroline. Entre os 6 e 12 meses de idade, alguns sinais já são perceptíveis, já podem ser perceptíveis por essas famílias, mas é difícil conseguir um diagnóstico ali até esses 12 meses, que é o que a gente diria que é um diagnóstico precoce, tá? Então, geralmente, esse diagnóstico ele vem quando a criança tem mais ou menos uns 2 anos. Um dos principais desafios para as famílias é identificar os sinais precoces do autismo. Muitas vezes, a criança pode parecer apenas mais quieta ou ter um comportamento diferente. Mas é importante reconhecer esses sinais e buscar ajuda o quanto antes para garantir um futuro com muito mais qualidade de vida. De acordo com a Fundação Catarinense de Educação Especial, em 2024, estima-se que quase 2 milhões de brasileiros tenham o transtorno do espectro autista, o que corresponde a 1% da população. O autismo pode se manifestar de formas diferentes e existem 3 níveis de suporte, segundo a profissional. O primeiro é mais leve, onde a criança tem dificuldades sociais, mas consegue se desenvolver com mais autonomia. No nível 2, as dificuldades na comunicação já são mais evidentes. E no nível 3, a criança precisa de um suporte contínuo para as atividades do dia a dia. Nível de suporte 1 são aquelas pessoas, crianças, enfim, que não precisam de um suporte tão substancial nas tarefas do dia a dia. Nível de suporte 2 são aquelas pessoas que vão precisar de um certo apoio, tá? Que talvez tragam uma dificuldade na linguagem, na comunicação, social também. O nível de suporte 3 é um nível que precisa de mais apoio do meio, um apoio mais contínuo e mais substancial das pessoas ao redor. Para Isabelle, o diagnóstico não foi um peso, mas sim um alívio. Um caminho para que o filho pudesse ter todas as oportunidades que merece. Tem que ficar muito atento, tem a lista de coisas que se espera que a criança faça. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. As mães podem sempre olhar, checar tudo. E eu acho que tem que ficar atento. E a partir do momento que você vê que tem alguma coisa que não está saindo dentro do esperado, acho que tem que ficar sendo pontuado em consulta, tem que ficar sendo conversado com o profissional que acompanha a criança.
E amanhã tem o segundo episódio da nossa série de